a todas e todos, os parlamentares, em nome do presidente da comissão, deputado Pedro Cunha Lima, obrigado pelo convite e parabenizar o deputado Bacelar pelo requerimento, deputado Bira do Pindaré e todos os demais que se inscreveram. Saudar aqui o presidente substituto do CNPq, Manuel, representantes do Ministério da Economia, com os quais temos trabalhado permanentemente para encontrar soluções para a CAPES e o CNPq. Saudar o nosso colega presidente da SPPC, professor Ildeu, grande lutador da ciência brasileira. E também os nossos diretores da CAPES estão aqui presentes, todos em suas áreas de atuação, buscando identificar como a gente pode evoluir com a educação e a ciência brasileira. A CAPES é uma agência ligada ao Ministério da Educação. Ela foi fundada em 1951, transformada em fundação pública em 1992 e em 2007 recebemos também a missão da educação básica. Então, a CAPES ela atua na formulação de políticas, tanto da básica quanto superior. A CAPES possui 200 mil bolsistas em todo o país, em todos os estados. É a maior agência de pesquisa do Brasil. Ela tem um orçamento hoje de 4 bilhões de reais, então ela tem um escopo muito grande. A CAPES ela tem, em função do seu estatuto, uma série de ações como investimento na formação de recursos no Brasil e no exterior. Eu, por exemplo, fui um bolsista da CAPES de doutorado no Canadá, isso há cerca de 15 anos atrás, financiado 100% pela CAPES. Acesso e divulgação da produção científica, promoção da cooperação científica internacional. Nós ajudamos as universidades e institutos de pesquisa a ficarem mais próximas dos melhores projetos internacionais para elevação da ciência nacional. 4, avaliação da pós-graduação. Modéstia à parte, a CAPES possui um dos melhores sistemas de avaliação da pós-graduação no mundo. Isso é um motivo de orgulho para todo o país. E 5, a indução da formação de professores da educação básica. A CAPES hoje ela é o braço do Ministério da Educação para a formação de professores em todo o país. Ou seja, o Plano Nacional de Educação, em sua meta de formar todos os professores na matéria correta até 2024, é também atribuição da CAPES. Nós, principalmente, oferecemos bolsas, mas também temos os programas e acompanhamos, e a CAPES ela tem entre suas metas acompanhar os resultados. É importante que a gente observe um programa, mas que ele traga resultado concreto e avaliado permanentemente. Esse é o número de bolsas da pós-graduação. Não estou incluindo aqui as outras 100 mil da educação básica, mas da pós-graduação nós temos 43.935 de mestrado, o valor é de R$ 1.500. Temos 42 mil de doutorado, o valor é R$ 2.200. 5.600 de pós-doutorado, com valor de R$ 4.100. 791 outras, totalizando quase 100 mil bolsas da pós-graduação brasileira. Já tivemos 100 mil já, mas com as reduções a gente está com esse número. E concedemos bolsas para 3.600 programas de pós-graduação em todo o país. Queria fazer uma pausa aqui. Eu sei que o deputado Bacelar, deputado Bira do Pindaré e outros colegas estavam perguntando como que a CAPES distribui entre mestrado e doutorado, né? Então, a gente, assim, nós temos, já foi maior esse desnível do mestrado e doutorado, já foi maior, a gente chegou a ter já coisa de 60% para mestrado e 40% para doutorado. Hoje está muito próximo. Então, assim, a tendência não é reduzir demasiadamente o mestrado, a gente não tem essa intenção, né? Porque os dois são importantes. Eu fui bolsista de mestrado no ITA,
com bolsa da FAPESP, como eu disse, foi bolsista de doutorado, os dois são importantes, né? O mestrado é acesso ao doutorado, o mestrado qualifica, né? Por exemplo, a Embraer tem 5.000 engenheiros, metade disso tem mestrado é importante na profissão, né? A Embrapa tem 1.700 doutores, a maioria desses mestrados. Então, dizendo, nosso papel aqui não é fazer essa distinção, então eu queria, já conversei com o deputado Bacelar já, né? O foco realmente é a gente manter o orçamento da CAPES para a manutenção de todos os 200.000 bolsistas em todo o país e no exterior. Isso aqui é muito importante para a comissão, porque o Plano Nacional de Educação, aprovado por esta casa, coloca a meta de 60.000 mestres por ano e 25.000 doutores por ano. Aqui também, deputado, por isso que a gente fala que o doutorado acaba sendo uma prioridade para a CAPES, né? Como eu disse, não é em detrimento do mestrado, mas é porque o doutorado ainda está um pouco abaixo da meta. Se a meta é de formar 25.000 doutores por ano e ainda estamos com 22.900, a gente tem que elevar a formação aqui no doutorado. Mas eu não consigo baixar demais o mestrado, primeiro porque a meta é 60.000. Se nós estamos, no ano passado, com 64.000, não posso cair muito. Se eu cair, eu vou estar descumprindo a meta também, né? Então, essa aqui é a nossa... Então, a gente não tem intenção de prejudicar o mestrado. O importante, realmente, é fortalecer ainda mais o doutorado em parceria com o CNPq, inclusive, que é outro. Né? E a CAPES tem programas também em várias áreas do conhecimento. Né? Por exemplo, estamos apoiando, juntamente com o Ministério da Educação, a recuperação do Museu Nacional. Temos um projeto específico sobre o Zika vírus, financiado pela CAPES e outras agências, e temos também programas voltados à defesa nacional, por exemplo, o Prodefesa, que tem atuação na área nuclear, na área de submarinos, na área aeroespacial, na área de satélites, na área aí de logística militar. Então, ou seja, e mais importante, um papel que a CAPES primordial está ali embaixo. Ações para a redução das assimetrias regionais. A CAPES, ela foca no Brasil inteiro. Ela não pode... Então, ou seja, ela sempre tem que estar de olho onde que nós temos alguma assimetria e vamos lá e atacamos. Por exemplo, um programa Procad Amazônia, onde a gente dá um upgrade nos programas de pós de toda a Amazônia, com foco na biodiversidade, monitoramento do clima, ambiental, para poder valorizar a pesquisa nessa região. Um outro eixo, divulgação da produção científica. Hoje, nós temos 8,5 milhões de alunos acessando o portal de periódicos financiado pela CAPES. A CAPES investe nesse programa, por ano, 400 milhões de reais. Então, ou seja, dos 4 bilhões da CAPES, 10% são dedicados a esse programa, que é importantíssimo para o CNPq, para a FINEP, para todas as empresas, mas para os 8,5 milhões de universitários que acessam esse portal. Por exemplo, só no ano passado, 201 milhões de acessos ao portal. É quase um acesso para o brasileiro aos artigos científicos, às bases de patentes, porque eu não posso produzir uma nova patente se eu não consigo ter a base de patente para identificar as anterioridades. Então, a CAPES ela atua em todos os aspectos, desde básica, superior e na inovação também, que tanto o Brasil precisa. A CAPES tem um programa internacional muito grande, como eu disse, eu mesmo já fui parte desse programa com muito orgulho, voltei ao Brasil para isso, e nós temos 61 países parceiros. Essa semana eu estaria na Alemanha assinando um novo acordo, cancelei a viagem, estava até publicado no Diário Oficial, cancelei porque foco realmente agora é a gente recompor o orçamento da CAPES, está aqui presente, e agradeço o convite dos senhores e senhoras. Nós temos, só no ano passado, 8.000 bolsistas no exterior, trabalhando em mestrado, doutorado, pós-doc, e professores visitantes também. Estão planejados para o ano que vem 2.000 missões de trabalho, seja indo ao exterior
ou recebendo pesquisadores no exterior aqui no Brasil para multiplicar o conhecimento nas mais de 400 universidades que a CAPES apoia. Então isso é muito importante, com 5.000 bolsas por ano, isso nos próximos 4 anos, começando no ano que vem. Já começa agora, ano que vem. Então a gente tem esse plano, para quê? Para elevar o impacto científico brasileiro e a competitividade das empresas brasileiras. Por quê? Quanto mais recursos humanos competitivos nós injetamos nas empresas, mais globais elas ficam, mais produtivas, e a gente consegue se aproximar um pouquinho dos países como a Alemanha, a Coreia do Sul e tantos outros que competem conosco. Firmamos acordos internacionais com as melhores universidades do mundo, com foco. Ou seja, queremos mandar o aluno para o exterior, mas para as melhores, não para nível médio. Então a gente está trabalhando pesado com Yale, uma das melhores do mundo, Purdue, Emory, Illinois, com as melhores fundações da Alemanha. Essa fundação é a que tem mais prêmio Nobel por metro quadrado ali no seu bojo de pesquisadores. Então, ou seja, com isso a gente consegue colocar o Brasil na rota internacional e, evidentemente, toda a sociedade e as empresas que precisam dessa inserção mundial. 4, a avaliação da CAPES. Nós avaliamos programas em todo o país. É uma avaliação detalhada, uma avaliação justa e séria, e contamos com mais de 1.550 consultores. É uma avaliação feita pela comunidade. Evidentemente, com os critérios estabelecidos pelo Conselho Superior da CAPES, mas com toda a comunidade participando dessa avaliação. Esse, por exemplo, foi o último ranking de universidades que nós estabelecemos. Notem que nas cores colocadas aqui, a gente indica o nível dos programas. Se o programa ganha nota 1 ou 2, ele é encerrado. Então a CAPES ela honra pela qualidade da pós-graduação. Tem universidades que ela tem muitos programas com excelência e menos programas com nota 3. Ao contrário, tem algumas universidades que ainda estão em fase de expansão e que ainda não tem muitos programas de excelência, mas que, com os recursos alocados, elas conseguem estar alcançando a excelência. Então, por exemplo, vou citar alguns nomes aqui: Federal do Mato Grosso, Federal do Piauí, Federal do Amazonas, Federal de Alagoas, Federal do Mato Grosso do Sul, UniOeste, UDESC, elas ainda têm um percentual elevado de programas nota 3. E com isso a gente precisa, então, fazer as cobranças necessárias, fazer aí a avaliação dos resultados e colocar os recursos, mas sempre buscando que elas alcancem o sistema de excelência. E aquelas que estão em nível de excelência, dar o apoio necessário para que elas consigam manter as cooperações internacionais. Então a CAPES, ela aloca o recurso de acordo com a qualidade. Evidentemente, mais recursos para quem tem mais excelência, sem desprezar a redução de assimetrias, que também é papel da CAPES. Então ela tem 2 papéis: valorizar quem está na excelência, mas cobrar e apoiar também quem ainda não alcançou, evidentemente com os mecanismos que a CAPES dispõe. Um sistema crescente. Se em 2017 nós tínhamos 6.400 cursos, já nesse ano, 6.900 programas. Então, um bom problema, o crescimento da pós-graduação. E com ele, a gente trabalha tanto nos programas acadêmicos quanto nos profissionais. Então, ou seja, a CAPES ela atua naqueles professores que vão atuar na academia, mas também com os mestres e doutores que vão trabalhar na indústria, ou até que já estão na indústria. Então, nós formamos os profissionais da indústria, qualificamos pelos programas, e esse é novo. Esses 33 programas iniciaram esse ano, e a gente pretende alcançar pelo menos 100 programas nos próximos 4 anos. Ou seja, formando o pessoal da indústria também, sem detrimento à formação acadêmica, que é essencial. Aqui os programas PIBID,
residência pedagógica, aqui já é outra frente já. Enquanto a gente estava formando o pessoal da indústria, o pessoal da academia, das universidades, eu vejo aqui alguns parlamentares que são muito interessados nesse programa, evidentemente os nossos líderes aqui, mas a deputada Margarida Salomão, que sempre tem buscado informações sobre esse programa. O PIBID, ele forma o professor de pedagogia e licenciatura na prática, é a iniciação à docência. E o residência pedagógica é como a residência da medicina. Antes que o professor vá para a sala de aula, ele passa por uma residência dentro de uma escola, preferencialmente pública, e aí ele faz, então, o seu trabalho ali de residência. Então, ou seja, não é aquela formação só teórica de pedagogia, é a formação prática, porque um professor, para enfrentar uma sala de aula com 40 alunos, ele tem que ter um mínimo de formação. Então, esses programas são importantíssimos e a Universidade Aberta do Brasil, com 900 polos em todo o país. Então, a gente forma aí a grande maioria dos professores da educação básica em todo o país. A minha esposa, por exemplo, foi aluna de pedagogia da Universidade Aberta do Brasil, um programa em conjunto com a Federal de São Carlos. E esse é o mapa que a gente pretende mudar. Tá? Esse mapa mostra a formação docente ideal no país. Ou seja, o verde mais escuro mostra que de 75% a 100% dos professores, naquela região, os professores possuem a formação ideal. E já, partindo para a cor mais vermelha, mostra o contrário, que apenas de 0 a 30% dos professores possuem a formação ideal. Então, ou seja, com o apoio dessa comissão e do Ministério da Educação, nós vamos fazer um trabalho de continuidade e transformar esse mapa, né? Evidentemente, mesmo regiões desenvolvidas do país ainda possuem os focos de necessidades. Mas todo o norte, o nordeste e o centro-oeste demonstram uma carência e atuação da CAPES nesse sentido. Ou seja, os 900 polos da educação básica visam exatamente isso. Transformar o mapa e dar a formação necessária para atender as duas metas do Plano Nacional de Educação. 100% dos professores com a formação ideal e 50% dos professores com a pós-graduação na área adequada. Ou seja, seja na docência, seja na gestão escolar. Então, ou seja, e ele mostra em cada área de atuação quais são as áreas mais críticas onde a CAPES vai estar atuando a partir do ano que vem, com maior intensidade, inclusive. E aqui os números que a gente pretende trabalhar. Já trabalha hoje, mas pretende continuar. Ou seja, 50 mil bolsas do PIBID, 39 mil bolsas do Residência Pedagógica e tantos outros ali que a gente vai estar trabalhando também, com apoio desse congresso e do Ministério da Economia, que tanto nos apoiam. Antes de falar de orçamento, eu tenho que falar desses desafios que a CAPES está enfrentando, e um deles é trabalhar com a avaliação da inovação, né? Já trabalhamos com esse método, mas pretendemos nos próximos anos avaliar a inovação e estimular as universidades brasileiras para que cada vez mais se aproximem do setor produtivo e, com isso, focar nos programas de maior impacto com apoio de vários sistemas. Bom, agora falar de orçamento, para a gente partir já para a nossa... O orçamento da CAPES esse ano é de 4.251 mil. Recebemos um contingenciamento de 819 milhões. Né? Como o nosso ministro sempre manifesta, contingenciamento não é corte. Aliás, né, ouvi hoje no Bom Dia Brasil e no Globo News que o Ministério da Economia está trabalhando com descontingenciamento e a CAPES foi até citada como um dos órgãos que deve receber um descontingenciamento. Enquanto não recebemos o descontingenciamento, algumas ações temporárias e emergenciais foram adotadas para
a gente conseguir manter a nossa atuação. Congelamento de algumas bolsas, descontinuidade de alguns programas, congelamento de bolsistas com nota 3 a 10 avaliações, a 10 anos de avaliações, ajuste de cotas de pró-reitoria, postergação de bolsa de cursos novos. Evidentemente que todas essas ações podem ser revertidas com o descontingenciamento e, evidentemente, com o orçamento adequado para o próximo ano. Em termos de cooperação internacional, tivemos que fazer alguns ajustes, postergar alguns programas para 2020. E, em termos de administração, toda uma engenharia para poder fazer frente a esse contingenciamento. E para o ano que vem, essa é a situação orçamentária da CAPES para 2020, e na qual o Ministério da Educação, o Ministério da Economia, esperamos também que essa casa apoiem, né, a recomposição orçamentária da CAPES para o ano que vem. Estão previstos 2,5 bi para a CAPES, né, e onde estamos trabalhando para uma recomposição e retorno ao orçamento que é de 4 bilhões de reais. Temos uma proposta de uma emenda parlamentar que está sendo já discutida com o deputado Pedro Cunha Lima, o presidente da comissão. O ministro já tem discutido com ele essa proposta. Estamos escrevendo uma proposta que deve ser, e contamos com o apoio dessa casa para a sua consecução. Já conversamos com alguns parlamentares também. O foco seria a continuidade dos programas de residência pedagógica e dos programas PIBID e o avanço dele para todo o país. Isso é uma das metas. Estamos também trabalhando com parcerias com a iniciativa privada, Petrobras, Sistema S, Lei do Bem, para suplementar os orçamentos do ano que vem, mas também estamos atuando junto com o Ministério da Economia, Casa Civil e etc., para a recomposição do orçamento de 2020. Inclusive, hoje à tarde, por exemplo, juntamente com o Ministério da Educação, estaremos indo ao Ministério da Economia, em nível de primeiro escalão, para tratar do orçamento do ano que vem. Agradecemos, então, a todos pela audiência e contamos com o apoio e colaboração de toda essa casa.